Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alain. Vamos para mais uma videoaula de geografia aqui pelo canal da CEMED no YouTube. São aulas de revisão, vocês sabem, vocês têm os professores de vocês de geografia na escola e as aulas aqui no canal da CEMED no YouTube são aulas de revisão. E a aula de hoje, a aula de revisão de hoje, é a formação e a diversidade do povo brasileiro. É um assunto extremamente gostoso de debater. Como se formou o povo brasileiro e por que ele é um povo tão diverso, um povo tão misturado. É isso que nós vamos abordar aqui na aula de hoje. Então, para começar, olha aí o primeiro slide. Formação e diversidade do povo brasileiro. Aí eu coloco assim, povo brasileiro, uma comunidade populacional com identidade própria. Isso não é só o povo brasileiro. Qualquer povo de um país é uma comunidade populacional com identidade própria, falar o mesmo idioma, ter em geral a mesma base religiosa, a mesma formação e origem histórica. É isso que dá um caráter nacional a um povo, né? O sentimento de identidade nacional. E aí eu coloco aqui para vocês, ó, por exemplo, a língua. Deixa eu botar minha canetinha aqui, peraí só um minutinho. A minha canetinha. Então, o povo brasileiro, essa comunidade populacional com identidade própria, fala a mesma língua. Nos 4 cantos do Brasil, né, o que predomina, o idioma oficial, é o português. O povo brasileiro tem uma mesma base histórica. Nós, independente das 5 regiões brasileiras, o Brasil foi construído a partir do quê? De um histórico de colonização. Nós somos colônias de exploração. Isso nos dá uma identidade nacional, né? Além dos costumes e tradições. Estão vendo aqui? Né? Nós somos um país eminentemente católico, né? Cristão, na verdade. Há um predomínio do catolicismo, mas o que realmente se sobrepõe no Brasil são as religiões cristãs. É uma característica cultural do Brasil. E, além dos costumes e tradições, as mesmas datas celebrativas, né, o folclore. E aí, uma coisa muito interessante, porque o Brasil, por ele ter uma raiz étnica muito diversificada, por a nossa formação enquanto povo brasileiro, ela ter acontecido a partir de 3 grandes grupos étnicos, que é o índio, que nós chamamos aqui de ameríndio, que é o índio da América, né, do continente americano, é o nativo, é o que aqui habitava desde os primórdios. Outro grupo étnico é o branco europeu, o colonizador, que primeiro chegaram os portugueses, depois vieram os italianos, os eslavos, né? E o negro africano, que foi a migração forçada, né? Infelizmente, a migração obrigatória e forçada dos negros africanos, que foram os escravos. E, sobretudo, os africanos que vieram eram das etnias bantus e sudaneses. Então, dessa mistura, desses 3 grandes grupos étnicos, vai nascer o povo brasileiro. Por isso eu coloquei esse termo aqui, ó, pluriétnico. A grande característica do povo brasileiro é sua origem pluriétnica. O que quer dizer isso? São vários grupos étnicos. E grupo étnico como eu repito, são aqueles grupos, aqueles povos com características culturais muito próprias. E aí nós temos aqui os ameríndios, que é um grupo étnico, o branco europeu, que é um grupo étnico, os negros africanos,
que são outros grupos étnicos. E esses 3 grupos étnicos principais se misturaram, dando origem ao povo brasileiro. Em menor quantidade, mas também não podemos deixar de citar os asiáticos, sul-coreanos, chineses, mas, sobretudo, os asiáticos que mais vieram para cá foram os japoneses. Não esquecer disso, tá bom? Então, pessoal, é muito curioso, é uma riqueza cultural muito grande no Brasil, que se expressa, inclusive, nas feições do brasileiro. O brasileiro, diferente, por exemplo, do oriental, que tem o olhinho puxado, né? Diferente do norueguês e do alemão, que é bem brancão, louro. Quando você fala, e o brasileiro como é? Não dá para você definir. Não dá para você estabelecer uma característica física predominante para o brasileiro. Não dá, isso é muito bacana. Por quê? Porque nós somos tão misturados, a gente vem de um caldo de cultura, é como se misturasse na panela tantos ingredientes, que nós chamamos aqui, esses ingredientes, de grupos étnicos, que o brasileiro não tem como você defini-lo como uma característica física. Não tem como, né? Outra coisa muito curiosa e também positiva dessa cultura do povo brasileiro tão rica e tão diversa são os costumes regionais, né? Você tem na região norte um folclore e festas e tradições típicas da região norte, dança, hábitos alimentares característicos da região norte. Você vai ter o mesmo da região nordeste, cultura, folclore, danças, datas celebrativas típicas da região nordeste. A mesma coisa na região sul. Então, até essa diversidade cultural que se expressa no folclore, na culinária, na gastronomia, na dança, até isso é uma característica cultural do Brasil. A diversidade. Você não pode falar assim, a comida, o principal prato do Brasil é esse. Não, não é. Cada região tem lá a sua culinária típica. Então, o que tem que ficar claro para vocês é isso. A grande característica cultural brasileira é a sua diversidade. É o que nós chamamos de miscigenação. Miscigenado, mistura de diferentes grupos étnicos. Olha aqui, galera, olha, o branco europeu, ele chega, ele vai se misturar com os índios, né? E dessa mistura do branco com o índio, vai sair o que nós chamamos de mameluco. O branco, aí depois chegam os escravos, os negros africanos que vieram na migração forçada. O branco com o negro vai sair o mulato. O índio com o negro vai sair o cafuso. Então, esse daqui e esse daqui é o que nós podemos chamar de quê? De mestiço. Olha como o Brasil é um país de mestiçagem, de mistura. E essa mistura foi muito bacana, porque além de criar uma cultura, uma riqueza cultural tão grande, criou também pessoas muito bonitas. O brasileiro é muito bonito, porque ele é fruto desses três grupos étnicos. Então você tem brasileiro de diferentes cores, de diferentes fisionomias, e tudo isso é fruto dessa mistura, desse caldo de cultura. Vamos seguir adiante aqui, ó. Olha aqui, ó. As raízes étnicas do Brasil. Você tem o índio, você tem o índio, né, o ameríndio, índio da América, você tem o branco europeu, primeiro os portugueses, depois, no século XIX, vieram os italianos,
né? Vieram alemães, vieram poloneses, vieram ucranianos, vieram outros europeus no século XIX. Os primeiros que vieram no século XV, XVI foram os portugueses. Você tem o negro africano, a migração forçada, os escravos, e por último aqui, em menor quantidade, do ponto de vista numérico, o amarelo, o asiático, que é o sul-coreano, o chinês, mas principalmente o japonês. Aí, você vai ter a mestiçagem. Olha o nome aquela hora que eu falei, o mestiço, né? Você vai ter o mulato. O mulato é quem? É a mistura do branco com o negro. Vai dar o mulato. Aí você tem também o índio com o branco. Olha quantas denominações surge dessa mestiçagem do índio com o branco. Caboclo, caiçara, mameluco, caipira, capial, são expressões que expressam a mestiçagem do índio com o branco. Aí você tem o cafuso, que é em menor quantidade, que é a mistura, a mestiçagem do índio com o negro. E, por último, o ainokô. Ainokô é uma palavra de origem japonesa que quer dizer mistura, ou seja, é a mistura do asiático com esses outros aqui, com o branco, com os mestiços, que aí vamos chamar de ainokô. Olha a composição por raça. Aqui a composição do Brasil é por cor da pele. Quando o IBGE faz o censo, ele pergunta ao cidadão, autodeclaração, e o cidadão ele diz o que ele é. O último censo do IBGE em 2010, branco, 47,7% se autodeclararam brancos. Isso é importante. É o cidadão que se declara. Não é o funcionário do IBGE que vai lá e coloca o que ele quer, não, o funcionário. Ele coloca aquilo que o cidadão está respondendo. Por isso que fala autodeclaração. Então tem muita gente que, na verdade, não é branco e fala que é branco. Eu mesmo, professor aqui de vocês, no meu documento do Exército, eu sou pardo. E eu não nego isso. Eu sou pardo. Eu sou mestiço. Eu sou fruto. A minha mãe é de origem europeia, portuguesa, e o meu pai é de origem indígena, índio do Mato Grosso. Então, assim, eu sou pardo, mas eu posso chegar para o recenseador do IBGE e declarar que eu sou branco, se eu quiser. O cara vai lá e coloca. Por isso que é importante frisar que essa composição aqui de raça do IBGE é fruto da autodeclaração, é do próprio cidadão que fala. Então, branco do Brasil, 47,7% se autodeclaram brancos. Mas esse percentual deve ser um pouco menor, tá? Pretos, 7% se declaram pretos. 7%. Talvez seja um pouquinho mais, 7,5% a 8%. Alguns, menos preto, preferem se declarar mestiço, pardo, e não pretos. Pardos, 43%. Se você somar o pardo, 43%, com os pretos, 7%, dá 50%. Dá mais que os brancos. Ou seja, mais da metade da população brasileira é mestiça. Por isso nós falamos que o Brasil, a sua grande característica cultural é a miscigenação. Mais da metade é de mestiço. Amarelos são os asiáticos, é o que se mantém mais estável ao longo das décadas, 1,1%, os asiáticos. E os indígenas, infelizmente, apenas 0,5% da população brasileira é indígena. Quando os europeus aqui chegaram, lá no século XV, lá no início do século XVI, e iniciaram a colonização,
estimava-se entre 3 a 5 milhões de indígenas vivendo aqui. Hoje, não é nada mais do que 5% da população. Houve um grande extermínio, da população indígena ao longo desses 500 anos de colonização portuguesa. Infelizmente, pessoal. E aí é importante mostrar isso para vocês, os direitos indígenas. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, que instituiu aos indígenas o direito à posse coletiva da terra em que vivem. Em 67, esse Serviço de Proteção aos Índios, ele virou a FUNAI, que existe até hoje, que é a Fundação Nacional do Índio, que é o órgão do governo federal responsável por executar as políticas indigenistas em todo o território nacional. As políticas de proteção, de amparo e de assistência aos indígenas em todo o território nacional. A FUNAI é um órgão do governo federal. Em 1973 é aprovado o Estatuto do Índio, um conjunto de normas que até hoje visa garantir a preservação da cultura indígena. Embora existe isso, ao longo dos últimos anos, infelizmente, o povo indígena vem diminuindo, vem sofrendo a redução sistemática de sua população. E a Constituição Federal de 88. O Brasil teve várias constituições, e a de 88 foi a primeira Constituição brasileira que dedicou um capítulo inteiro às populações indígenas. Então, o direito à proteção, à assistência, ao respeito à cultura indígena, ela está consagrada não apenas em leis federais, mas na lei maior, na maior de todas as leis do país, que é a Constituição Federal de 88. Mas eu repito, infelizmente, mesmo com todas as garantias legais, ao longo das décadas e dos últimos séculos, os indígenas, infelizmente, só vêm perdendo o seu território, a sua terra, a sua cultura, e vem havendo um sistemático processo de extermínio, de etnocídio, né? Que é o que é etnocídio? É quando você extermina um grupo étnico. Infelizmente, isso é uma realidade vergonhosa para o nosso país. Eu não poderia deixar de falar isso para vocês. Embora me doa falar, mas eu tenho a obrigação com a verdade. Então eu tenho que falar isso para vocês. E aqui, por último, hoje esses povos são reconhecidos como culturalmente diferentes e têm o direito de manter seus costumes e tradições. Embora o governo brasileiro, né, acaba não respeitando. E para finalizar, pessoal, a migração forçada de africanos, né? Para a gente fechar esse assunto, o Brasil ostenta um recorde muito vergonhoso. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos de origem africana no mundo. No mundo. Teve os Estados Unidos, teve muitos países aqui no continente americano, toda a América Central, América do Sul, a Europa, muitos países do mundo receberam escravos de origem africana, mas ninguém recebeu tanto escravo de origem africana quanto o Brasil. Estima-se que mais de 5 milhões de escravos africanos adentraram o Brasil ao longo dos séculos em que perdurou o regime escravocrata, a escravidão. Entre os séculos XVI e XVII, esses escravos eles se direcionavam sobretudo para Salvador e Recife, né? Nesses séculos, o XVI e o século XVII, onde começou a colonização do território brasileiro pelos portugueses foi a região Nordeste, né? Foi a região da zona da mata nordestina com a monocultura canavieira, a economia do açúcar. Então, esses escravos que vinham da África se direcionaram, sobretudo, para Salvador e para Recife, para a região Nordeste,
ao longo do século XVI e século XVII. Já nos séculos XVIII e XIX, o fluxo escravocrata se direcionou para o Sudeste, para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós já estávamos vivendo o ciclo da mineração, e o ouro era explorado, sobretudo, nas Minas Gerais, né? E esse ouro vinha das Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro para depois seguir para Portugal, seguir para a Inglaterra. E nessa época, o Rio de Janeiro também já tinha passado a ser a capital da colônia, em detrimento de Salvador. O Nordeste perdeu importância econômica, perdeu importância política. O Rio vai assumir esse protagonismo político-econômico por conta do ciclo da mineração e também por conta da economia cafeeira. O café vai se expandir pelo Vale do Paraíba do Sul, o café vai se expandir pelo Rio de Janeiro, pelo interior de São Paulo também. Então, os escravos se direcionavam muito para os portos do Rio de Janeiro e também para o Porto de Santos, né, nesse período. E aqui, para finalizar, pessoal, os escravos africanos foram a base da mão de obra para as mais variadas atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. Além de trabalharem nos latifúndios de exportação de açúcar e café, produziam alimentos para o mercado interno, criação de gado, exerciam atividades domésticas, trabalhavam no transporte de pessoas e mercadorias, entre várias outras atividades. Os escravos foram fundamentais para a construção do Brasil. Eles não só trabalharam nos latifúndios cafeeiros, nos latifúndios canavieiros, como também exerciam trabalhos domésticos e também trabalhos da área urbana, ligada ao transporte de pessoas e mercadorias. O Brasil foi construído, sobretudo, sobre o suor e o sangue desses escravos africanos que para cá vieram na base dos grilhões e da chibata. E até hoje, pessoal, o nosso Brasil ostenta uma desigualdade socioeconômica muito grande que se expressa também nessa composição étnica. O branco europeu, a nossa elite, infelizmente, o Brasil, a nossa elite econômica, ela é sobretudo oriunda dos brancos europeus, que para cá vieram há séculos atrás. Enquanto que os negro-africanos que trabalharam nessas propriedades, nessas fazendas, hoje são os que moram nas periferias, não que não moram branco, pessoal, mas a maior parte dos moradores das periferias das grandes metrópoles brasileiras e aqueles que recebem os piores salários, os empregos menos remunerados, os empregos menos glamurosos, é a população negra. E nós temos que rever isso. Isso é uma desigualdade que precisa, é uma vergonha que precisa ser consertada. Claro que leva tempo, não é assim no estalo de dedo. Mas nós precisamos respeitar o cidadão, respeitar o brasileiro, não pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter, né? pela sua essência. O cidadão tem que ser valorizado pela sua competência, pela sua essência, pelo seu caráter. Ele não pode ser julgado apenas pela sua cor da pele. É essa a mensagem que fica. Nós ainda temos uma grande dívida para consertar com os negros. Galera, um abraço, até a próxima aula. Um forte